Paz do Senhor, amém, que bom nós estarmos aqui, né? A Fê ainda falou assim, olha, não sei se vai ter muitas pessoas, falei assim, tem dia que Deus marca um particular com a gente, né? E hoje é o dia do particular com Deus, e os particulares com Ele é sempre muito especiais, né? Eu me chamo Cristiane, mas pode me chamar de Cris, não tem problema. Todo mundo me chama de Cris, né? Às vezes eu vou no consultório, vou alguma coisa, eu falo Cristiane, aí demora um pouquinho para cair a ficha. Sou eu, tenho que ir. Eu gosto de me apresentar assim, coloquei como uma breve apresentação, né? Eu gosto muito de falar isso. Eu sou filha do Deus vivo, né? Ele também é conhecido como o grande eu sou. Quando Deus se apresenta ali a Moisés, ele fala, eu sou o que eu sou, eu sou. E eu gosto de falar isso, eu sou filha do grande eu sou. Porque se ele não for nas nossas vidas, o que seria de nós? Né? Onde estaríamos hoje? Né? Eu sou esposa do Daniel, sou mãe da Ana Beatriz, sou esposa, sou mãe, sou pastora, voluntária na Igreja Batista Pedra Viva, lá em Interlagos, na Zona Sul. Né? Do outro lado, estamos um pouquinho longe. Sou mentora de mulheres, trabalho com crianças, sou pedagoga, teóloga, um monte de coisa aí, mas o importante é que eu sou filha de Deus. Isso é o que mais importa, né? Todas as outras coisas, se a gente não for verdadeiramente filha, né, todas as outras coisas só é mais um título, mais alguma coisa, e isso para o reino não vai fazer a diferença, né? O que faz a diferença para o reino é a nossa postura diante do Senhor. Né? E que bom que você escolheu estar aqui hoje, né? É uma alegria poder estar aqui falando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade. Fica muito à vontade se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? A gente está bem informal, tá bom, irmãos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade, né? O que é identidade segundo o dicionário? Né? Quando a gente fala de identidade, segundo o dicionário, é a qualidade daquilo que é idêntico. Né? Então, aquilo que é idêntico é o que diz respeito à identidade, né? Idem. Né? A gente escuta muitas vezes as pessoas falando, idem isso, idem aquilo, mas vem da palavra identidade. E tanto a raiz dela no hebraico, como no grego, e no latim, ela tem a mesma coisa. Idem de identidade, de idêntico, né, de formação ali. E isso diz totalmente a respeito daquilo que Deus já nos criou assim. Né? Lá em Gênesis 1:26 diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, nós nascemos, né, com esse idem de Deus, né, com essa imagem e com essa semelhança do Senhor. E isso nos fazem sermos homens e mulheres especiais, segundo a palavra de Deus. E quando a gente vai falar um pouquinho sobre essa identidade, a gente vai pensar hoje, como cristãos, nós temos uma identidade cristã também. Né? E para falar dessa identidade cristã, eu gosto muito do que está escrito em 1 de João, no capítulo 3, o versículo é 1. Eu até coloquei no slide esse versículo que diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, aqui nesse versículo de 1 de João, ele fala, né, que nós somos filhos de Deus, né, e de fato nós somos. Então, quando a gente vai falar sobre identidade, seja de criança, seja de adulto, a gente vai sempre precisar lembrar desse versículo de 1 de João 3, né, que nós somos chamados filhos de Deus. Né? Deus assim quis que eu e você fôssemos chamados de filho. Né? E aí ele fala, olha, o que de fato somos. Né? Então a gente precisa carregar isso com muita força dentro da gente, porque isso agora faz parte da nossa nova identidade.
né? Tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz, hoje ele é um direito nosso, é uma herança nossa e está de acordo com a identidade cristã que cada um de nós carregamos. Às vezes a gente quer primeiro falar da criança, às vezes a gente quer trazer tantas coisas da criança, mas primeiro para a criança ter nascido, ter sido concebida, primeiro precisou ter um pai, precisou ter uma mãe, precisou ter um adulto para depois ter uma criança. E primeiro ela foi uma criança para depois se tornar um adulto. Então, quando a gente fala de identidade cristã, não dá para a gente só querer falar da criança ou só falar do adulto, porque a gente sabe que cada fase da vida carrega características, né? E cada faixa etária a gente tem um desafio a vencer, tá? Então, assim, fiquem bem à vontade para a gente ir conversando. É um bate-papo informal e nós vamos passear bastante na Bíblia, tá? Bastante mesmo, né? Porque é o nosso manual de vida, nossa regra de prática e fé. Então, a gente precisa trazer toda essa questão de identidade cristã dentro do que a palavra de Deus nos diz. E falar de identidade é a gente falar dessa identidade cristã e é também a gente voltar na nossa descendência. Lá em Salmos 27, no versículo 3, um versículo muito conhecido, fala assim: os filhos são herança do Senhor, os frutos do ventre, uma recompensa. Então, não sei aqui quantos estão aqui que são pais. Os seus filhos são herança do Senhor. E que responsabilidade. O Senhor nos confiou a herança dele, porque a palavra diz que os filhos são herança dele, e o Senhor nos confiou a cuidar da herança dele. Como nós estamos cuidando dessa herança? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que voltar a fazer, independente se é uma criança pequena, se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, nós precisamos perguntar, né? Como eu tenho cuidado dessa herança? Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente parar e pensar, uau, eu preciso cuidar com diligência dessa herança do Senhor, porque um dia o Senhor vai voltar, e o Senhor vai perguntar: Cris, como você cuidou da minha herança? Daniel, como você cuidou da minha herança? Fernanda, como você cuidou da minha herança? Né? E nós precisaremos apresentar nossas mãos para o Senhor em relação a essa herança. E essa herança sempre vai ter a ver com a nossa descendência, né? Pensar em herança é pensar na nossa nova geração, na nossa descendência. E quando que eu vou pensar nessa descendência? Como que eu vou pensar nessa minha identidade? Né? Em que tempo eu vou fazer isso? Provérbios 22 tem esse versículo que ele é muito conhecido. Né? É um versículo que fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? Então, invista no seu filho, invista em conhecimento, conhecimento é vida. Ninguém pode tirar o conhecimento da gente. Ninguém pode tirar aquilo que você aprendeu. Ninguém pode tirar. Então, quando esse versículo vem trazer essa realidade, né, eu frisei a palavra ensina e a palavra no caminho, porque ensina a criança no caminho, é caminhando, é estando junto, é em todo tempo. Né? E muitas vezes a gente só lê assim: ensina a criança no caminho. Estou levando para a igreja. Mas não é só trazer para a igreja. Trazer para a igreja é o melhor lugar que a gente pode trazer nossos filhos. Mas ensina a criança no caminho, enquanto você está com ele em todo o tempo. Nós temos ensinamentos para passar para os nossos filhos. Ensina a criança no caminho e que deve andar. Né? Ensina a criança no caminho, enquanto você vai andando com ele, enquanto você está junto dele, quando acorda, quando deita, quando come, quando vai no mercado, quando vai para a igreja, quando vai para a escola, quando está em casa. Ensina a criança no caminho, o caminho que ele deve andar. Ensina essa criança no caminho certo. E ainda quando for velho, não se desviará
dele. Se nós nos preocuparmos e dar uma base sólida, segura para essa criança, ainda quando criancinha, ela não vai se desviar, porque é a palavra do Senhor que diz, ela não vai se desviar. Ainda que ela queira ir lá, né, dar uma xeretadinha no mundo, ela não vai se desviar, porque aquilo já está o quê? Enraizado nela. Né? Por isso que o mundo investe tanto nos desenhos animados, investe tanto nesses gamers, investe tanto nessas coisas que para as crianças são tão atrativas. Por quê? Ensina a criança no caminho. Né? Eles estão buscando ensinar a criança num caminho que não é o que a gente entende que é o melhor, porque a gente sabe que tudo que está aqui é transitório, é passageiro, vai ficar, e a gente não tem nada com o que está aqui. Mas se nós também entendermos que é responsabilidade nossa cuidar dessa herança, que o Senhor confiou a mim e a você, né? Cuidar dessa herança, a gente vai levar a sério. Ensina a criança no caminho. Né? Em todos os tempos será o caminho. Né? Então, assim, invista no seu filho, invista na sua criança. Conhecimento é vida. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar aquilo que você aprendeu. E quando que a gente faz isso? Deuteronômio 6:7 diz: ensina-as com persistência a seus filhos. Né? Aí tem um versículo 6 que vai falar dos ensinamentos, da palavra. E aí ele fala: converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então, quando? É o tempo todo, irmãos, todo o tempo. Está dando banho, aproveita para falar: olha, é tão importante a gente tomar banho. Sabia que no tempo de Jesus, tal. E aproveita a palavra. Quando estiver comendo, olha, o alimento, Deus nos dá a oportunidade de ter um emprego. O papai tem um emprego, a mamãe tem um emprego. Vamos agradecer a Deus, porque se o Senhor não desse essa condição, não teria emprego. Quando está indo para a escola, olha, você tem uma mochila, porque o Senhor tem nos dado condições de comprar uma mochila. Quando vem para a igreja, olha que bênção, o Senhor nos dá condições de estar numa igreja confortável. É o tempo todo, é com persistência. Sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Com criança é a mesma coisa. A gente fala, repete, fala de novo e fala de novo. E essa versão fala: converse sobre elas enquanto estiver. Então é conversar, é aproveitar todo o tempo, Né? O Daniel e a Ana Beatriz falam assim: mãe, todo lugar que você vai, você para e conversa com alguém. Aí ela falou assim: mãe, mas por que você faz isso? Eu falo: filha, porque assim que a pessoa me der uma oportunidade, eu falo de Jesus. Falei assim, porque a gente está aqui nesse mundo para isso, para ser discípulo, para ser embaixador de Cristo. Então, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Então, eu sou aquela que vou chegando pertinho, vou puxando um papinho, e na primeira oportunidade eu já trago Jesus, porque a gente está aqui para isso. E às vezes a gente olha e pode achar que é tão pouco, um bom dia, um sorriso, um como você vai, mas às vezes para aquela pessoa pode ser muito, porque as pessoas estão tão distantes, as pessoas estão tão vazias, as pessoas estão pensando tanto em si mesmas, né? Nós tivemos, ontem, o caso daquele senhor que a moça, acho que sobrinha, levou ele para assinar um documento e tal, e rapidamente viralizou, e hoje eu estava vendo nas redes sociais muitas pessoas fazendo meme com aquela situação, né, que aparentemente é algo engraçado, então olha só, né, mas se a gente parar para pensar, como que está sendo isso veiculado, o quanto que as pessoas estão tirando o proveito para trazer isso para uma outra dimensão, né? Então, são coisas que
a gente precisa pensar também, né? Às vezes a gente está ali, está rindo, está achando engraçado, mas nós estamos falando de vidas, né? Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de uma pessoa que está ali com um outro, sabendo que a pessoa não está mais com vida e está tentando uma situação. Então, aí você pensa assim, meu Deus, que ponto que o ser humano chegou, né? Onde nós vamos parar com tudo isso, né? E aí a gente já falou, né? A gente já falou sobre o que é identidade, a gente já falou sobre a nossa identidade cristã, né? Que nós somos chamados filhos de Deus, porque assim Deus quis. Nós temos uma descendência, a nossa descendência, ela é da realeza, porque nossos filhos são herança do Senhor, e o nosso Senhor, Ele é Rei dos Reis, então nós somos aí, estamos tomando conta dessa descendência. Nós já conversamos um pouquinho em que tempo que a gente precisa ensinar essa criança, é no caminho, e aí a gente precisa aproveitar todas as oportunidades, né, que é o quando, é ensinar com persistência, conversando, andando, sentado, caminhando, deitado, levantando. Então, isso precisa ser uma rotina. Crianças precisam de rotina. Adultos precisam de rotina. Muitas vezes a gente fala assim, não, só a criança que precisa de rotina. Não, nós adultos precisamos de uma rotina, né? O nosso Deus, Ele é um Deus organizado. Ele criou, né, os céus e a terra ali, a gente viu 6 dias da criação, no 7º Ele descansou. Ele poderia ter feito assim, e criado tudo? Poderia, mas tudo que está na Bíblia é para a gente aprender, né? Então Deus nos mostra, olha, tem tempo para todas as coisas. E isso é muito importante. E aí a gente aprende esse quando, né, que é quando você vai conversar, sentado em casa, andando pelo caminho, quando for se deitar, quando for se levantar. Lá em casa a gente tem uma prática com a Ana Beatriz, desde ela muito pequena, nós fazemos assim, antes dela dormir, a gente sempre faz um combinado, eu e ela. Ela me conta o que não foi tão legal no dia e o que foi muito legal. E eu também conto, né, ali na proporção do que dá para contar, o que foi muito legal e o que não foi tão legal naquele dia, né? O que a gente quer com isso? O que não foi tão legal, a gente apresenta para o Senhor, pedindo a intervenção de Deus. E o que foi muito legal, a gente agradece ao Senhor, porque foi muito legal. Né? Porque o que eu quero ensinar para ela com isso? Que no dia não vai ter só coisa legal. E que num dia não vai ter só coisa ruim. Mas para tudo a gente precisa apresentar a Deus. Porque eu falo para ela, filha, um dia você não vai ter mais a mamãe e o papai perto de você. E aí vai ser o dia que você vai ter que saber o que foi legal sozinha e o que não foi legal sozinha. E você vai ter sempre o Senhor ao seu lado, né? Sempre o Senhor vai estar ao seu lado, né? E a mesma coisa quando ela tem prova, a gente ora, né? E fala, Senhor, né, que o Espírito Santo de Deus ajude a Ana Beatriz a lembrar de tudo aquilo que ela estudou. Porque eu falo, filha, a gente não vai estar lá, mas você estudou, mas o Espírito Santo de Deus está sempre ao seu lado. Recorra a Ele, peça a Ele, invoque Ele, que Ele vai estar ali do seu lado. E aí, quando a gente fala um pouquinho desse quando, a gente vai lembrar que tem 2 passagens que vai falar sobre que é em todo o tempo que a gente precisa fazer isso. E eu trouxe aqui o Mateus 26, 41, que fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que eu trouxe esse versículo? Nós precisamos vigiar e orar. Mas quando a gente fala em vigiar e orar, a gente pensa sempre no nosso contexto. Mas aqui eu quero trazer uma reflexão sobre as crianças. Né? Nós precisamos vigiar e orar, porque tem dia que a gente chega em casa tão cansado. Tem dia que a gente está só querendo uma cama. Se a gente pudesse chegar, a jantinha já está pronta, as coisas já estarem prontas, né, a gente faria. Mas tem dia que a gente não quer. Mas a palavra nos ensina, vigia e ora, porque a carne é fraca.
Muitas vezes a gente vai querer o nosso conforto. Muitas vezes a gente não vai querer ouvir a criança. Muitas vezes a gente vai falar assim, mas eu também estou cansada, eu também estou com dor de cabeça, eu também estou de TPM, eu também estou isso, eu também estou aquilo. Já contou essa história 10 vezes, né? Quando eles são muito pequenininhos, eles gostam de ficar repetindo a mesma história. Mas não vamos ceder a nossa carne, amém? Não vamos ceder a nossa carne. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Não basta só eu orar pelo meu filho, eu preciso vigiar, eu preciso saber a rede de apoio dele, eu preciso saber quem são os professores dele, eu preciso saber quem está próximo dessa criança. Eu preciso vigiar nesse sentido, porque qualquer comportamento diferente, eu sou responsável pela herança do Senhor. Eu que vou dar conta para o Senhor dessa herança. Então eu preciso vigiar. Não adianta só eu orar lá no meu quarto, Deus abençoe, Deus prospera, que seja uma mulher de bem, que faça uma faculdade, que faça isso, faça aquilo. Mas eu preciso estar atento ao que está acontecendo. Eu preciso estar atento, porque se eu deixar, eu olho, não, as notas na escola estão tudo bem, aí eu vou afrouxando. Não, isso daqui está tudo, não, mas eu levo para a igreja, não, vigie e ore. E 1 de Pedro 5,8 diz, estejam alertas e vigiem, o diabo, nosso inimigo, aliás, eu estou com a outra versão na cabeça, desculpa, irmãos, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. O papel de estar alerta e vigiando é nosso. O Espírito Santo não pode ficar alerta por você. Ele até te dá uns toques, né? Tem hora que ele até põe luminoso. Vai por aqui. Mas a gente está tão distraído no caminho que a gente não vê o luminoso do Espírito Santo. Mas nós precisamos, né? Estejam alertas e vigiem. Nós precisamos. A criança, a gente está ensinando o caminho. Nós precisamos estar alertas e vigiando. Porque o diabo, enganador, ele é inimigo da gente. E o diabo, ele não está nem aí. Se é um bebê de 2 meses, se é uma criança de 3 anos, se é um pré-adolescente, se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, se é um idoso. O diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele anda ao nosso derredor como leão, né? O leão tem toda uma estratégia para antes dele atacar. E é assim que o inimigo das nossas almas faz. Ele anda também ao nosso derredor, de nós adultos, das crianças e dos bebês, procurando. Ele está procurando uma oportunidade, procurando. E para ele pouco importa se é uma criança com alguma deficiência, se é algum adulto com alguma síndrome, se é uma pessoa acamada, ele está procurando quem ele possa devorar. O inimigo, ele não está nem aí. Ele precisa de um corpo, né? Os espíritos precisam de corpos. Então, ele não está nem aí, ele quer um corpo. Então, a parte de estar alerta e vigiar é minha e é sua. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigiando, irmãos. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso não tem nada a ver, não, mas isso é assim, vigiem, estejam juntos. Tem um grupo de criança brincando, não vai os adultos ficar separados e deixar, não, é só criança, o que tem? Fica junto, dá uma olhada de vez em quando o que está acontecendo. Tem uma pessoa, um adulto, que é diferente do seu convívio na sua casa, esteja ali por perto. Tenha o cuidado de trazer seu filho para dormir no seu quarto, ou durma você no quarto do seu filho quando tem uma visita na sua casa que você não conhece. Mas é um primo, mas é o fulano, mas é o ciclano. Gente, estejam alertas e vigiando, porque o inimigo das nossas almas está procurando quem ele possa devorar. Quem ele possa devorar. Então, a gente precisa estar vigiando.
a gente precisa estar vigiando, porque o inimigo não está para brincadeira. Não está para brincadeira. O número de crianças com ansiedade, depressão, se mutilando, tem aumentado em quantidade e diminuído em idade. A gente tem relatos de criança de 8 anos se cortando. É muito novinho. A gente tinha um relato de crianças de 11 para 12, que está entrando naquela fase da adolescência, que eu brinco e falo que é o momento que os hormônios começam a ficar tudo birutinha, né? Não sabe se vai para cá, se vai para lá. Mas a gente está vendo que essa faixa etária tem diminuído. E as crianças, elas querem uma segurança. Né? Essas crianças precisam, elas são herança do Senhor confiada a nós. Né? Então, os pais precisam estar perto dos filhos, a figura masculina, pai. A mãe precisa estar perto desses filhos. Né? Esse pai precisa elogiar essa filha. Esse pai precisa estar junto. Porque quando chegar numa faixa etária que um homem vai começar a cortejar ela não vai cair em qualquer conversa. Porque ela já tem uma segurança de saber quem ela é. Eu sei que eu sou a princesa do Senhor. Meu pai sempre me falou isso. Então, não é qualquer um que vai chegar com uma conversinha mole que ela vai se, sabe? Não, porque para ela aquilo é normal. Né? Para ela aquilo faz parte. Né? E a mesma coisa os meninos. Né? Nós precisamos, então, sejamos alertas e vigilantes. Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, buscando, né, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, esse é o papel dele, procurar alguém. Então, ele está o tempo todo procurando alguém para que ele possa tragar, devorar, em outras versões. Tem um livro muito legal do C.S. Lewis, que eu gosto muito de dizer dele. É um livro que chama Cartas ao Aprendiz de um Diabo. Cartas de um Diabo. Eu sempre falo o nome errado. Isso mesmo, do C.S. Lewis. Esse livro é muito legal, porque ele vai, assim, né, bem rapidamente, é como se fosse um aprendiz mesmo, e todos os dias ele precisa ir até o, entre aspas, diabo-mor, trazer o relatório do que ele fez. Então, ele vai lá e ele tem que trazer o relatório do que ele tentou com Daniel. Aí o chefe lá fala, não, mas com Daniel tem que fazer assim, assim, assado. Ai, não, com a Fernanda você tem que fazer assim para ela cair. Com a fulana você tem que fazer... Então, assim, ele vai trazendo os relatos, né? E aí, o que é legal desse livro é a gente entender que para cada um de nós existe uma tentação diferente. Né? É a mesma coisa. Quando alguém fala assim, eu não gosto de chocolate. O chocolate vai falar assim, como? Você não gosta de chocolate? Chocolate é a melhor coisa da vida. Não é? A pessoa fica inconformada. É a mesma coisa que você fala assim, não dou valor para a praia. Como pode existir uma pessoa que não gosta de praia? Não é? Não tem coisas que as pessoas contam para a gente que a gente fica assim, como assim? Isso não existe. Né? Mas é nisso que o inimigo vai querer nos tragar, né? Vai querer nos devorar. Ele está procurando uma ocasião. Né? E ele estuda, né? Esse é um outro campo, uma outra ministração. Mas o inimigo, ele, né, com os demônios deles, eles nos estudam para ver aonde que a gente pode cair. Então, vamos ser mais espertos que eles, vamos estudar, vamos nos esforçar para estar mais próximo das nossas crianças, para que a gente possa atendê-los com diligência, em nome de Jesus. E falando nesse tempo que a gente tem que estar sempre vigiando, orando, que a gente precisa estar alerta, que a gente precisa estar vigiando, a gente tem que entender que tudo isso faz parte de um legado. E quando a gente fala de legado, muitas vezes as pessoas confundem legado com herança. Mas herança é uma coisa e legado é outra. E quando a gente fala de legado, a gente tem que lembrar, eu gosto muito de trazer Josué,
Porque lá em Josué 24, depois se você quiser ler, né, todo o capítulo, ele é muito rico, tem muitas chaves importantes ali para nós, mas eu vou estar lendo só o versículo 15, que diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você sabia que o seu legado, o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, tem a ver com a decisão que você está fazendo hoje de estar se tornando mais parecido com Jesus? Você sabia que o legado ele está sempre ali atrelado à decisão? Né? E aqui Josué, né, o capítulo todo ele é fantástico. Ele fala assim, olha, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, então ele já tinha identificado ali, olha, se vocês estão entendendo que servir ao Senhor não é o que vocês querem, façam uma escolha. Nós fizemos uma escolha de estar aqui hoje. Faça uma escolha. Né? Escolham hoje. E tem que ser todos os dias, quando a gente acorda. Escolha hoje. Escolha hoje. Você quer ser mais parecida com Jesus? Então escolha hoje, quando você acordar, ser mais parecido com Jesus. Escolha hoje. Escolha hoje. É sempre o hoje, porque é uma decisão todos os dias. Né? Escolha hoje a quem irão servir. Legado tem a ver com servir. Escolhe hoje, quem que você quer servir? Né? Josué estava falando, olha, se porém para vocês não agrada o Senhor, vocês podem escolher. E isso é o livre-arbítrio, a gente pode escolher todos os dias. Né? Nós, porém, já escolhemos Cristo, então nosso livre-arbítrio agora é Cristo. Né? É ser como Ele. Né? O apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que ele está dizendo? Olha, eu escolho hoje Jesus. Aí amanhã eu escolho hoje Jesus. Daqui o mês que vem eu escolho hoje Jesus. E é todos os dias. E aqui Josué está chamando esse povo para falar assim, ó, pera lá, vocês podem escolher. Não tem problema, vocês podem escolher. Vocês podem escolher os deuses dos seus antepassados. A gente pode escolher estar aqui na igreja, mas continuar com as velhas práticas de quando a gente não estava na igreja. Ninguém está vendo o íntimo do seu coração. Só o Senhor. Só o Senhor. Sabe aquela piadinha do recém-convertido? Que ele vê lá a escola de samba, e aí começa ele... dá um passinho para cá, dá um passinho para lá, e ele começa a falar, me segura Jesus, quando ele está sambando. Sabe aquela pessoa assim, me segura Jesus, e está lá. Porque a carne ainda está gritando. Né? Então, assim, é a mesma coisa. Né? Josué estava falando, olha, vocês podem fazer uma escolha. Vocês podem escolher. Se o Senhor não está agradando, vocês podem escolher viver conforme os seus antepassados. Né, tinha um histórico, e legado tem a ver com histórico, né, que eles serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus. Então o que Josué está falando aqui? Olha, vocês também têm uma outra escolha, vocês podem viver segundo o padrão desse mundo, vocês podem viver segundo o padrão dessa terra, né, trazendo para a nossa linguagem hoje, para a nossa prática. Vocês também podem escolher. Vocês querem viver como o mundo está vivendo? Vocês podem viver desse jeito, não tem problema. Né? Josué estava falando isso, não tem problema. Mas eu e a minha casa já tomamos a nossa decisão. Eu e a minha casa queremos deixar um legado. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém? E você precisa todos os dias trazer essa realidade para a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você precisa, assim como Josué falou, eu e minha casa, você também declara, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.
Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Embora não seja um versículo de promessa, é um versículo para o nosso aprendizado. E ele tem a ver com legado. Né? Olha quem foi Josué. Né? Quem foi Josué? A história que Josué deixou. E nós podemos seguir o exemplo de Josué, tomando essa decisão, escolhendo hoje. E esse escolher hoje é todos os dias. A gente precisa escolher hoje. Todos os dias a gente precisa escolher hoje. Porque os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, as nossas crianças da escola bíblica, eles vão aprender pelo exemplo. Eles vão aprender pelo exemplo. Né? Eles vão aprender pelo exemplo, mais do que com as palavras. Às vezes a gente quer alcançar muito com as palavras, mas a gente ensina pelo nosso exemplo. A gente ensina pelo nosso exemplo. Lá em casa, qualquer manifestação diferente, primeiro a gente ora, depois a gente vai tomar qualquer outra decisão. Qualquer coisa de saúde, primeiro a gente ora, depois a gente vai no médico. Né? A gente vai orar, Senhor, né? Nós estamos aqui com esse recurso, tu conheces, está vendo, é isso. E se tem que ir para o médico, então a gente vai para o médico, Senhor, traga um médico que vai nos favorecer, vai nos ajudar, que vai estar, sabe, primeira oração. A oração sempre precisa ser o nosso primeiro recurso. Em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida. Vai no mercado, ora antes. Vai na farmácia, ora antes. Vai lá na casa do parente, ora antes. Porque é o nosso exemplo. Isso é o nosso legado. Sabe aquilo assim, olha, eu lembro que a minha mãe, eu lembro que a minha avó, eu lembro que a minha bisavó fazia aquilo, eu lembro que a minha bisavó, né, outro dia a gente estava conversando, meu esposo falou assim, nossa, eu lembro a minha avó, ela pegava o copo de água antes dela tomar e ela fazia uma oração longa, agradecendo aquela água, né? E às vezes, quando a gente é mais novo, a gente fala, ai, o que tem? Uma água, é só abrir lá, o filtro saiu. Mas quem não teve um filtro na infância sabe o valor do que é ter um filtro na velhice, não é? Para tantas coisas é tão comum, para a gente um chuveiro é comum, para nós ter um guarda-roupa e escolher uma roupa para usar é tão comum, a gente poder mudar a armação do óculos é comum, a gente poder trocar de shampoo, trocar de perfume é tão comum, mas para quem não teve, né, o shampoo tem algo especial. Ir lá e escolher um calçado tem algo especial. Né? E tudo isso tem a ver com o legado. Né? A sua decisão hoje, né, tem a ver com o legado que você quer deixar. Né? Como você quer ser lembrado. Né? Quando chegar o dia do Senhor te recolher, como você quer ser lembrado. Como aquela pessoa que chegava na igreja, sentava no banco, nunca se envolveu em nada, nunca desenvolveu nada, nunca participou de nada. Ou você quer ser lembrado como assim, lembra do irmão fulano de tal. Todas as vezes que a gente precisava de ajuda com as crianças, ele era o primeiro a levantar a mão, falar, estou aqui, conta comigo. Como que nós queremos ser lembrados? Pelos membros da nossa igreja, como nós queremos ser lembrados pelos nossos parentes, como nós queremos ser lembrados pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. Tudo isso tem a ver com a decisão que nós estamos tomando hoje. Tudo isso tem a ver com um legado. Né? É aquilo que você vai, o Senhor te leva, mas aquilo que você fez vai permanecer e vai inspirar outras pessoas. E falando de legado, a gente vem falar um pouquinho da pandemia. Meu Deus, a pandemia, estamos até hoje colhendo frutos dessa pandemia. E aí a gente fala um pouquinho da pandemia e dessa parte de comunicação virtual. E quando a gente pensa na pandemia, irmãos, a gente vai ver que a gente teve muitos ganhos, mas a gente também, né, tivemos perdas na comunicação virtual e perdas na comunicação verbal. Né, a gente ouve relatos assim de
pais que se comunicam com os filhos dentro de casa, né? Sobrado, tal, ó, vem comer pelo WhatsApp. Ó, agora, então assim, nós estamos dando lugar para a tecnologia que ela não merece essa atenção. E aí eu peço para vocês fazerem uma reflexão. Não estou dizendo que a tecnologia é ruim, amém, irmãos? Mas a gente tem que pensar o quanto estamos nos tornando dependentes dessa tecnologia. O quanto a gente não sabe mais virar o dia sem isso aqui. Quanto que a gente não consegue mais fazer muitas coisas se a gente não estiver ali conectado. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso, né? O quanto que esse dedinho clicando, né, tem sido algo que tem feito algumas coisas boas e algumas coisas não tão boas assim. Eu trouxe uma pesquisa que é agora do mês de abril, tá? É uma pesquisa bem recente, ela é de 3 dias. Essa pesquisa diz que o brasileiro, ele fica, em média, 3 horas por dia. 3 horas por dia em redes sociais. 3 horas por dia. Se a gente fizer uma conta porca aí, isso vai dar, em média, 53 dias de um ano jogado fora. Porque o que a gente saber onde o outro foi no restaurante, ou da roupa nova, ou do livro que o outro está lendo, vai mudar a nossa vida. Não é? Então, assim, é algo surpreendente, né? E o avanço dessa tecnologia nos trouxe muitos benefícios, né? A gente hoje consegue, né, fazer uma reunião com 200, 300 pessoas, com vários participantes de todos os lugares, né? Coisas que antes a gente, até reunir todo mundo, seria muito desafiador. Mas a gente tem que sempre saber dosar. A gente precisa dosar, né? E como é que fica a igreja frente a essas novas tecnologias, né? O que essa comunicação virtual? A gente tem que pensar assim, essa comunicação virtual, ela veio para ficar, né? Não tem como a gente tirar ela, né? O celular veio para ficar e todos os outros dispositivos. Mas isso não pode mudar o que está em Deuteronômio 6, versículo 5, que fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso não pode mudar. Isso não pode mudar. Isso daqui não pode substituir o meu tempo com Deus. Isso daqui não pode. E uma coisa que sempre perguntam para mim: e o que eu faço com meu filho que ele ganhou um celular? O ideal era não ter, né? O ideal seria a criança não ter o celular, porque a função inicial disso daqui foi para ligar. Mas hoje quase ninguém usa isso aqui para ligar. Se bobear, a gente não sabe nem os números das pessoas, né? Dependendo, se você não salvou o contato, a pessoa tirou a foto e fala: eita, e agora? Quem é? Né? Então, assim, o que a gente menos usa é a função, né? Meu sobrinho tem 20 anos, falou: tia, como vocês faziam antes sem o celular? Falei: a gente era feliz. Outro dia a gente foi no centro de São Paulo e a gente ainda achou um orelhão. Aí eu falei: filha, isso é um orelhão. Para que serve? Eu falei: a gente ligava, a gente usava ficha. Aí falei: depois veio uma tecnologia maravilhosa, tinha uns cartãozinhos, você enfiava o cartão, era uma coisa muito legal. Falei: sim, você conhecia as pessoas na fila, né? Pessoas já estavam com aquela cara feia, você lá, né?
Aí eu falei, depois veio a tecnologia, o bip, que era uma coisa muito legal, mandava mensagem, né? E tantas outras coisas. Aí chegou o tijolão, que, nossa, era muito legal também, né? Startup, aquelas coisas todas, né? E vem acontecendo a evolução, né? E essas evoluções tecnológicas, elas chegam na igreja, né? E elas nos beneficiam, né? Foi uma qualidade de culto melhor, né? Um som melhor, né? Uma transmissão para aquele que não pode participar. Então, mas o que a gente tem que pensar quando a gente fala de tecnologia é: nada pode substituir a nossa adoração. O que não pode é assim: meu Deus, acabou a luz, e agora o que a gente faz? Não vai poder falar, porque não tem um microfone. E agora a gente não vai poder orar, porque não tem uma luz. A gente não, a gente não pode limitar. A tecnologia vem para nos abençoar, mas a gente não pode limitar. Ai, agora eu só sei ler a Bíblia no celular. Eu não sei mais ficar lendo a Bíblia de papel. Mas aí eu te trago um conselho: leia no papel, porque no papel o seu cérebro assimila melhor. Porque essa luzinha do celular, ela vicia. Ela foi feita para viciar, para quanto mais você ficar lá, mais você quer, mais o seu cérebro quer, o seu cérebro gosta. Seu cérebro fica animadinho. Por isso que hoje em dia a gente recomenda, né, desligar das telas pelo menos 2 horas antes de dormir, né, para o seu cérebro começar a desacelerar, para você ter uma noite de sono mais tranquila, porque a tela do celular, né, eu falo celular, notebook, tudo junto, tá? TV, tudo junto. As telas têm isso, né? Elas vão estimulando o seu cérebro. E aí seu cérebro quer um pouquinho mais, quer um pouquinho mais, quer um pouquinho mais. Por isso que a gente pede, né, se possível, dar celular para a criança só quando ela tiver uma maturidade na adolescência, já bem lá, né? Porque além de estragar as vistas, além de estragar a cervical, além de dar tendinite mais cedo, né? Tem tanta, né? E tem ainda os malefícios do cérebro acelerado, né? Então, às vezes, a gente está vendo tantos diagnósticos precoces de criança, que quando a gente vai ver, quando chega na nossa mão e você começa a estabelecer uma rotina, aí você vai ver, não tem nada de TEA. Muitas vezes está trazendo, falando que é TEA, e não é. É só a criança que não tem uma rotina. Outro dia, uma mãezinha, né? Então, é que isso, que aquilo. E aí a gente mudou essa rotina dessa criança. Essa criança, a mãe falou assim: agora ele está dormindo cedo. Que hora que essa criança dormia, mãe? Dormia 2 horas da manhã. Fazendo o quê? Então, porque eu tenho um bebezinho, aí ele gostava de ficar assistindo os desenhos, bababá, bababá. E aí eu acabava dormindo, amamentando, e a criança de 3 anos lá assistindo os desenhos. Mas é aquele lá, Kids. Mas, irmãos, não se engane. As propagandinhas lá que vai pipocando, é o esteja alerta, esteja alerta, esteja alerta. Né? Se possível, na hora de dormir, um pouco antes, desliga o Wi-Fi da casa. Né, aquele sinalzinho também, cada vez mais a gente tem tido a consciência do quanto que faz mal para a gente. Né? Então, assim, precisamos nos desacelerar. Né? Muito tempo na tela deixa a pessoa com a mente acelerada, deixa a pessoa impaciente, deixa a pessoa nervosa, deixa a pessoa sem querer esperar o outro. Aquela ideia de tipo, eu tenho que acelerar aqui para ouvir logo o áudio do outro. Né? Então, isso vai dizendo muito ao nosso respeito. O quanto que a gente está desaprendendo a respeitar o tempo do outro. Né? O quanto que a gente quer tudo para ontem. E as coisas não são assim. Né? As coisas no reino de Deus não são assim. Né? Para algumas pessoas, o processo de conversão é de 1 semana, para outras pessoas o processo de conversão é de 2 meses, para outra de 1 ano, para outra de 2 anos. Cada pessoa tem o seu processo. E Deus, Ele nos respeita como nós somos.
E nós precisamos respeitar essa criança dentro das suas possibilidades e dos seus limites, né? E quanto mais tempo a criança passar exposta a isso aqui, mais ela vai ter uma propensão a ter uma mente distraída, a ser uma criança irritadiça, a ter uma criança que vai desenvolver situações de visuais, de precisar usar um óculos que talvez essa criança nunca precisasse, né? A tendinite vai vir mais cedo, o problema na cervical vai vir mais cedo, sabe? Então, assim, vamos evitar. E até para a gente mesmo, o quanto menos a gente ficar nisso daqui, é melhor para a gente, é qualidade de vida para a gente. Eu tenho buscado de manhã deixar o meu celular no modo não perturbe. Porque sempre vai ter alguém para você precisar resolver alguma coisa, sempre vai ter alguém para precisar fazer algo, sempre. Porque agora é tudo pelo celular, né? Muitos lugares você nem liga mais para marcar consulta, é tudo, né, via. Então, sim, mas a gente precisa colocar limite, a gente precisa colocar alguns limites. E esse limite, quem vai colocar sou eu, é você, é a nossa decisão. É a nossa decisão, é o nosso amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Isso não pode mudar nas nossas vidas, né? Então, nada pode substituir a tua adoração. Nada, 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 nada. Porque a criança vai ver você adorando a Deus. Então, ela vai ver que isso é importante e ela vai querer adorar a Deus pela sua atitude. Em Daniel 1:8 diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel propôs no seu coração. É uma proposta que eu e você precisamos fazer. Quando a gente fala de identidade cristã, identidade da criança, nós precisamos todos os dias, assim como Daniel ali, né, tinha a oportunidade de falar, não, estou na mesa do rei, eu vou fazer o que o rei está pedindo, mas Daniel falou, não, eu me proponho no meu coração, né? Em outra versão diz assim, Daniel firmemente decidiu em seu coração. Então, que como Daniel, eu e você, possamos nos permitir todos os dias não se contaminar. A decisão de não se contaminar, a decisão de não contaminar a nossa família, é uma decisão diária nossa, né? E aí a gente sabe todo o desfecho que teve a decisão de Daniel, né? Tudo que ele colheu, porque ele soube ali dizer não. Falou, não, eu não quero, isso não é para mim. Né? Mas para que Daniel tivesse a oportunidade e a consciência de que era o momento dele dizer não, ele precisou passar toda por uma educação, né? E aquela educação nele ficou tão enraizada que quando ele ficou lá aqueles 3 anos ali aprendendo tudo da Babilônia, aquilo não entrou para sua mente a ponto de que ele mudasse quem ele era. Aquilo não entrou, porque ele foi ensinado no caminho que ele devia andar, né? Ele foi ensinado como ele deveria se comportar. E é sobre isso, né? O quanto mais a gente se aproximar de Deus, é o quanto mais a gente vai adorar Ele. E adorar Ele com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Assim como Daniel se propôs ali. E aí, afinal de contas, será que a tecnologia é do mal mesmo? Ou essa tecnologia é do bem? Quando a gente fala em tecnologia e a gente vai falar de identidade, eu gosto de trazer sempre isso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. Né? Se a criança já está com celular, e agora vai arrancar, não vai, você vai arrumar uma briga, uns negócios complicados lá. Mas dose, faça combinados, né? Então,
de tanto tempo a tanto tempo você vai ficar, e cumpra o combinado que você fez. Cumpra o combinado, faça combinado, porque essa vai ser sempre a diferença. É a dose. Quando a pessoa está lá com um desejo de tirar a vida, o que ela faz? Ela toma um monte de comprimido. Ela toma uns 40, 50, sei lá quantos comprimidos. A diferença é o quê? A dose. E é a mesma coisa, né? A tecnologia, né, para influenciar a sua identidade, a diferença é a dose. Eu posso usar isso aqui o dia inteiro para ouvir louvor, eu posso usar o dia inteiro para ouvir pregação, eu posso usar isso aqui para aprender. A gente pode usar para muitas coisas, mas a diferença é sempre ali a dosagem, né? Como o quanto que você está deixando essa tecnologia influenciar na sua identidade cristã, né? O quanto que você está deixando ela influenciar de boa, ou de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Porque a gente não vive mais sem o celular e todas essas outras facilidades. Mas nós precisamos ter o equilíbrio. O equilíbrio. E a criança, acima de tudo, porque ela está na formação, ensina a criança no caminho, ela está ainda nessa formação, o que ela precisa? De rotina, porque a rotina vai trazer um equilíbrio para essa criança. Então, o horário de dormir, a gente precisa respeitar, né? Lógico que um dia foi no aniversário de não sei quem, saiu da rotina, acontece, mas nós precisamos. A criança dentro da igreja precisa ter uma rotina. A criança foi para a casa dos avós, precisa ter uma rotina. A criança foi passar férias, sei onde? Precisa de uma rotina. Né? Embora o mundo ensine que as regras estão aí para serem quebradas, não estão. Né? As regras servem para nos regular, para a gente ter uma conduta social adequada, para a gente ter uma conduta ética adequada, para a gente ter uma conduta de moral adequada. Né? As regras, né? O nosso Deus é um Deus de regra, o nosso Deus é um Deus de disciplina. Né? O nosso Deus, Ele nos corrige, e assim precisa ser. Né? E assim precisa ser para a gente caminhar. Então, a gente precisa, sim, trazer essa questão da rotina para nós e também para as crianças. Né? E parte desse nosso viver aqui, a gente tem sempre que lembrar, olha, aqui é passageiro. E a gente precisa trazer isso para a identidade dessa criança. A criança já precisa saber disso, que para nós o morrer é lucro. Né? Não é traumatizante. Ah, meu Deus, vou morrer e agora? Amém, vamos para o céu. Maranata, vamos estar logo na glória com o nosso Pai. Não é ruim, não é ruim. Não é ruim, né? É estar logo com Cristo. Né? Então, nós precisamos trazer isso para a identidade das nossas crianças. Nós precisamos trazer para as nossas crianças que aqui é passageiro, que aqui a gente vai estudar, porque a gente precisa constituir família, aqui a gente vai trabalhar, porque a gente precisa de um sustento, mas isso daqui vai acabar. Isso daqui vai acabar. A gente, né, estamos aqui de passagem, né, estamos no saguão, esperando o próximo voo. Né, isso daqui vai acabar. E nós precisamos investir em eternidade todos os dias. Né, nós precisamos ajudar essa criança quando nós falamos de identidade, que ela precisa entender, olha, a nossa morada eterna não é aqui. Quando fecha lá o caixão, ou quando crema lá a pessoa, aquilo não é o final. Aquilo não é o final para nós. Para nós ali, nós estamos iniciando uma nova etapa com Cristo. Eu falo que o reino de Deus é agora e ainda não. A gente vive um pouco do que é o reino, mas a gente não vive o reino de Deus na totalidade. Nós viveremos ele na totalidade quando nós estivermos ali
face a face com o nosso Rei. E isso precisa fazer parte da identidade da criança. Nós precisamos ensinar para essas crianças que o nosso Deus, Ele é vivo, que Ele está no céu, que Ele cuida de nós, que Ele zela por nós, que a gente pode chamar por Ele quantas vezes a gente precisar. Tudo isso faz parte da nossa identidade. A criança, ela precisa aprender que não é só o falar, porque se a gente fica só falando, a criança sabe, minha mãe vai falar, a minha avó vai falar, e não vai agir, porque sempre foi assim. Eu lembro uma vez uma situação com o nosso sobrinho, que o meu sobrinho mais velho virou pro mais novo e falou assim, né? Falou do meu esposo, o tio Dani não é igual a avó. Se o tio Dani está falando que ele vai fazer, viu? E o tio Dani fez, tirou o suco do menino. E ele ficou assim, espantado. Eu avisei para você que eu ia tirar. Aí o outro, falei para você que o tio não era avó. Né? Então, às vezes, assim, a gente vai ficando, né, com mais experiência e idade, a gente vai afrouxando algumas coisas, vai deixando para lá, mas lembre que é necessário a gente trazer a disciplina, é necessário a gente ensinar que tem começo, meio e fim. É necessário a gente ensinar, e faz parte dessa identidade, respeitar as pessoas mais experientes, né? Tudo isso faz parte. E é o quê? Ensina a criança no caminho. É ensinar. Né? Às vezes a gente quer cobrar algumas coisas que a gente ainda não parou para ensinar. Mas a criança, ela precisa ser ensinada de tudo. E em 2 Timóteo 4, 7, 8, que fala muito sobre esse nosso estar, aqui de passagem diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Todos nós que amamos a vinda do Senhor, estará para nós reservada ali a nossa coroa. E falar da nossa identidade, e falar de identidade para a criança, e forjar essa identidade da criança no Senhor. É a gente ensinar para ela que um dia ela vai falar: olha, eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o justo juiz dará para nós, né? E não somente para mim, mas para cada um de vocês, o Senhor tem reservado. E é possível, parece que é muita coisa, né, irmãos? Mas é possível, sim, a gente trazer essa criança com uma identidade de acordo com a palavra de Deus. É possível, sim, a gente pegar a nossa identidade hoje, identificar aqui. Você pode falar assim: poxa, Cris, muitas das coisas que você falou aí para a criança, eu estou precisando melhorar na minha vida. Amém, irmãos? Estamos juntos, no mesmo barco. Eu também tenho um monte de coisa para melhorar todos os dias, mas é possível. Sabe por quê? 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. O Senhor tem nos dado um espírito de poder para o Espírito Santo de Deus atuar em nós. Nós temos essa capacidade de deixar o Espírito Santo de Deus atuar em nós. E muitas vezes a gente não vai saber alcançar o coração do filho. Muitas vezes a gente não vai saber alcançar o coração da criança que está ali conosco. Mas você tem o quê? O poder de recorrer ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu não sei como agir nessa situação assim, assado. Me ensina. Eu preciso aprender. E esse ensina a criança no caminho é para nós também. Porque lá em Provérbios 3:5 vai dizer o quê? Reconheça o Senhor em todos os teus
caminhos. Para a criança ele vai dizer, ó, ensina. Para nós adultos ele fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Porque quando eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, qual a capacidade que ele tem? Ele vai lá e endireita as minhas veredas. Mas o reconhecer é minha parte. E aí entra lá em 2 Timóteo 1,7. É o espírito de poder, o espírito de amor. Ame, ame. Muitas vezes você não sabe o que dizer, fala, eu te amo. Eu continuo orando por você, eu continuo perto de você. Porque depois que a criança sai da igreja, é muito mais desafiador trazer de volta. A gente sabe disso. Mas nós sabemos que o amor cobre multidões de pecados. Continue amando, continue declarando a palavra de Deus, continue acreditando em Deus. E lembre que o Espírito que Deus tem nos dado é um Espírito de poder, é um Espírito de amor e é um Espírito de domínio próprio. Uau! Domínio próprio. E para a gente é tão desafiador a gente dominar as nossas emoções. Mas a gente precisa, porque se eu não dominar minhas emoções, elas me dominam. Para a gente é tão desafiador a gente dominar tantas coisas que aparentemente não são pecados, mas que nos afastam de Deus. Isaías 41, versículo 6 diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, sê forte. Tenha uma rede de apoio. Tenha uma rede de apoio. Esteja perto de alguém. Se você não sabe, irmã, você já passou por essa fase da adolescência? Me ajuda. Você já passou disso aqui? Me ajuda. Irmão, como você fazia quando seu filho tinha tal idade? Tenha uma rede de apoio. Olha aqui, um ao outro ajudou. Não dá para a gente fazer sozinho. Um ao outro precisa ajudar. Precisamos de uma rede de apoio, né? Precisamos de uma rede de apoio e nós precisamos nos dispor a ser uma rede de apoio de alguém. É uma troca, né? A gente dá e a gente recebe, né? Precisamos fazer assim, né? Precisamos ser essa troca. A mesma medida que você compartilha o que você já aprendeu, você também se propõe a ouvir o que o outro tem a te dizer, porque é possível através da palavra do Senhor. É possível, mas nós precisamos o quê? Ter o domínio próprio, lembrar que a nossa carne é fraca, saber que nós precisamos orar e vigiar, que nós precisamos estar alertas e vigilantes. É possível, mas é um caminho a ser percorrido. É reconhecer esse Deus nesse caminho todos os dias, para que assim Ele possa endireitar as nossas veredas. É você ter um tempo de oração. É você se desafiar a estar com água um pouquinho a mais do joelho. É você mergulhar. É você falar assim, Deus, eu quero estar mais pertinho. E o tamanho que você vai estar mais próximo de Deus é o tanto que você permite que Deus se aproxima. Se você só deixa Deus se aproximar um pouquinhozinho de nada, é esse pouquinhozinho de nada que você vai ter. Mas se você deixa um pouquinho mais, é um pouquinho mais que você vai ter. E um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E você vai tendo, e você vai tendo, e você vai tendo. E é possível nós trazermos as nossas crianças para ter uma identidade de Cristo. É possível, é possível. Mas invista seu tempo com essa criança, invista a sua oração, invista o seu tempo em leitura da palavra, declare a palavra, quão poderoso é para as nossas vidas, quando nós abrimos as nossas Bíblias e nós declaramos aquilo como uma verdade para as nossas vidas. Quando a gente vai ali e declara o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor.
Você tem que acreditar nessa verdade. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, de nada terei falta. A minha casa vai ficar em ordem, o meu marido vai ficar, o meu filho vai ficar, a minha sogra, a minha parentela vai vir, porque o Senhor é o meu pastor. E quando tropeçar, porque no meio de todo esse processo, a gente tropeça e tropeça e tropeça. Aí a gente vai lá para a palavra, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a impureza. É Ele, é Ele. É o reconhecer. Quantas vezes eu vou lá e falo, filha, a mamãe falou assim, a mamãe fez isso, me perdoa, eu não queria ter falado assim. E a gente precisa fazer esse caminho de volta, porque senão a gente deixa ali uma lacunazinha. E lembra que a gente viu em 1 Pedro 5,8 que o inimigo está ali procurando. Ele só quer um pedacinho de nada. Ele nunca chega assim, eu quero a casa inteira. Ele quer só um pedacinho do seu coração. E assim também com a criança. Então, na mesma medida que a gente quer que Deus nos perdoe, a gente também precisa chegar para os nossos e pedir perdão, para que não fique nenhuma lacuna, para que o inimigo não se aproveite lá na adolescência, lá na juventude, dessa lacuna e traga coisas que vão fazer com que essa criança lá na frente não tenha uma identidade parecida com Jesus. Amém? E é isso, irmãos. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, se quiserem conversar, deixei aí meu contato. A gente não sabe tudo, mas a gente gosta muito de trabalhar com crianças. Já estou aí bastantes anos trabalhando com criança, já há uns 30 anos aí servindo com criança, trabalhando na educação, e é aquilo que o Senhor me chamou para fazer, ensinar. E eu faço com muito amor, muito carinho, perdoo as falhas, se algo não ficou contente dos irmãos, peço perdão. Mas eu sou obediente ao Espírito Santo. Quando eu estava preparando o material e o Senhor falando, é Bíblia, vai na Bíblia, vai na Bíblia. Então, a gente precisa entender que tudo está aqui. Esse é o nosso manual de vida. Está tudo aqui, tudo que eu e você precisa. Está aqui dentro. E é por aqui que nós precisamos nos basear, é por aqui que nós precisamos nos alicerçar. Em nome de Jesus. Amém? A gente agradece, Olha que bênção. É muito bom, Realmente o conhecimento, a gente vai ouvindo e Deus vai ministrando, vai falando ao nosso coração. E é isso. A gente agradece a presença de todos. A gente vai ter agora um cafezinho, que não poderia deixar de faltar. E obrigada pela presença. Pastor Daniel, Ana Beatriz, muito obrigada pela presença de vocês também, viu? E nós vamos nos falando. Vamos agradecer a Deus por este tempo. E agradecer pelos alimentos também. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que ouvimos nesta tarde, Senhor, vinda do Senhor. Como é bom, Senhor, aprendermos. Como é bom, Senhor, podemos estar sentados aqui ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para as nossas famílias. Senhor, eu te louvo por cada vida que aqui está. Tenho certeza que o teu Espírito Santo, Pai, falou aos nossos corações e que em nome de Jesus, Pai, esta palavra tenha caído em terreno fértil, Senhor, para que realmente possa dar fruto, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde, Senhor, os filhos, Senhor, que são heranças do Senhor. Nos ajude com sabedoria, Pai, a poder continuar, Senhor, tendo este trabalho que é tão precioso, tão grandioso, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor abençoe cada coração, Senhor. Muitas vezes nós, como pais, queremos dar o melhor para os nossos filhos, mas que nós possamos realmente, Senhor, todos os dias, Senhor, voltar para a Tua palavra, buscar no Senhor, Pai, aquilo que precisamos,
a porção para cada dia, Paizinho amado. Senhor, obrigada, Senhor, que quando a pastora, né, e o pastor estiverem indo para os seus lares, que o Senhor leve-os em paz, em segurança, Paizinho amado, dando, Senhor, um retorno abençoado. Senhor, nós agradecemos pela presença, também queremos consagrar todos os alimentos a Ti, Pai. Obrigada, e nós entregamos tudo, Senhor, o que somos e tudo o que temos nas Tuas mãos. É assim que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada.